Aprenda a evitar brigas. Mesmo parecendo impossível, acredite, existe uma forma de você viver com uma mentalidade mais tranquila e mais pacífica. E eu não estou falando que você será alguém sem reação, que aceita tudo com um sorriso. Não é isso. Nós somos seres humanos e muitas vezes somos movidos pelas nossas emoções e pelos nossos impulsos. O que nós vamos refletir hoje é sobre como às vezes eu e você podemos perceber uma briga se iniciando e como evitá-la, talvez até mesmo antes dela começar. Eu peço que você ouça até o final. Comente aqui o seguinte: eu quero ser pacífico. Se você tem o desejo de melhorar o seu controle emocional. Você tem razão. Essa é uma frase que causa uma sensação de satisfação imediata. Pelo simples fato de que todos nós queremos ter razão o tempo todo, sobre tudo. Quando estamos em uma discussão, o que torna ela pior nem sempre são os motivos pelos quais ela começou, pois na realidade, ao decorrer de uma briga, vamos até nos esquecendo o que causou ela de fato. O que alimenta e piora uma briga é o desejo insaciável de termos razão, pois assim é como se ganhássemos. Agora eu te pergunto, ganhamos o quê? Tem uma citação de Christian Yuri da Silva Matos que diz assim: quando tiver que escolher entre ter razão e ser gentil, escolha ser gentil. A gentileza gera respeito e o respeito gera atenção. A atenção, por sua vez, gera diálogo produtivo. E esse diálogo produtivo é capaz de sanar qualquer objeção. E o melhor de tudo, você ainda por cima, além de ser gentil, sempre sairá com a razão, respeito e com total atenção. A verdade é essa: não se ganha nada em ter razão. Ah, mas ao ter razão eu fico de consciência limpa. Mas pense bem, se você precisa provar que a sua consciência está limpa para o outro, não seria esse um indício de que talvez ela não esteja tão limpa assim? Nós perdemos muito quando magoamos alguém que amamos, somente para alimentar o nosso ego. E estamos totalmente fora da realidade quando o nosso maior esforço dentro de uma discussão é para ganhar e não entender o porquê daquilo ter começado e tentar ouvir a voz do outro, tentar falar de uma forma paciente e de uma maneira inteligente lidar com aquela situação. De todas as habilidades que precisamos desenvolver para termos uma vida mais tranquila, mais pacífica e mais plena, uma das mais importantes é a inteligência emocional. Quanta agressividade as pessoas demonstram em determinadas discussões, como se estivessem falando com um estranho qualquer, sendo que nem mesmo com um estranho nós deveríamos falar dessa forma. Entre ter razão e ser gentil, escolha ser gentil. Mas para conseguirmos chegar nesse estado mental, onde conseguimos escolher no meio da raiva, no meio de uma discussão, no momento em que o nosso sangue está fervendo, precisamos exercer todos os dias a inteligência emocional e a responsabilidade afetiva, que nada mais é do que a consciência de que tudo aquilo que falamos para os outros tem um efeito. E podemos escolher se terá um efeito positivo ou negativo na vida
da pessoa. Aprenda a lidar com os ciúmes. Todos nós queremos nos sentir mais confiantes, mais seguros de nós mesmos e menos preocupados em sermos substituídos na vida dos outros. Só que às vezes, uma situação pequena consegue nos abalar por completo e nos tirar do eixo. Lidar com o ciúme, para muitas pessoas, é praticamente impossível. Desde pequenos, as pessoas nos ensinaram a tratar algumas coisas como se fossem posse. É muito comum você ver uma criança falar, isso é meu, e logo em seguida agir de forma egoísta. Infelizmente, nós tratamos algumas pessoas dessa forma, como se fossem posse, como uma propriedade nossa, cujo único objetivo de existência é atender às nossas expectativas e desejos. Alguns até acham correto agir dessa maneira e usam princípios bíblicos e até mesmo jurídicos para afirmar que enxergam o seu cônjuge como posse, sendo que, tanto no meio jurídico quanto nas escrituras, o que prevalece é um compromisso mútuo de ambas as partes, e não uma posse no sentido literal da palavra. Partindo desse princípio, não é difícil entendermos o porquê de alguns de nós sentirmos tantos ciúmes da pessoa que amamos. Pois quando achamos que somos donos de alguém, entendemos qualquer aproximação dessa pessoa com outra como uma ameaça, pois achamos que estão querendo nos tirar aquilo que é nosso. Pensamos que qualquer pessoa que se aproxime é mais inteligente, mais bonita e mais compatível com a pessoa que amamos. E isso faz com que nós comecemos a agir ou de uma forma possessiva ou de uma forma autodepreciativa. Começamos a repetir na nossa cabeça que a pessoa que amamos, na verdade, queria estar com qualquer outra pessoa além de nós. E acabamos acreditando nisso. Conseguimos nos destruir por dentro, dia após dia. E mais ainda, destruímos o nosso relacionamento por falta de confiança. Entenda uma coisa, não há problema em sentirmos ciúmes, não há problema em nos sentirmos inseguros e nos compararmos, pois isso, infelizmente, às vezes foge ao nosso controle. Porém, ignorar essas coisas e permitir que elas se tornem um hábito e acabem moldando o nosso estilo de vida, isso sim é um problema. Pois uma relação deve girar em torno do amor, da confiança, do companheirismo, e não em torno de desconfiança, medo constante e possessividade. O verdadeiro amor não arde em ciúmes. E se você ama de verdade a pessoa com quem você está, comece a tratar as raízes desse sentimento em você, ao invés de projetar isso no seu cônjuge, no seu parceiro ou na sua parceira. Não considere a pessoa que você ama como uma posse, mas sim como um ser humano, que merece ser tratada com respeito, amor e carinho, e não merece ser mantido em um ciclo de possessividade e de medo. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Em busca do equilíbrio emocional. Quantas vezes você já viu pessoas muito inteligentes, com um bom conhecimento técnico, mas que perdem o controle em momentos cruciais por causa da sua saúde emocional? O ser humano é uma criatura emocional. E ter noção e controle das emoções é fundamental, não somente para nos relacionarmos bem com as pessoas, mas para termos equilíbrio de modo geral. Hoje eu quero falar sobre isso. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e esse é o Minuto Reflexão. Podemos definir inteligência emocional como
a habilidade de controlar os sentimentos e as emoções que temos. Podemos dizer que a inteligência emocional é a capacidade de gerenciar a nós mesmos e os nossos relacionamentos com eficácia. E para isso, é preciso que tenhamos autoconhecimento, autogestão, consciência social e habilidade social. Conhecer a si mesmo é o princípio de tudo. Autoconhecimento é fundamental. É preciso um olhar interior para entender quais são os nossos pontos fortes e os fracos, quais são as nossas motivações, valores e as emoções. Essa aptidão exige o exercício contínuo da autoavaliação. E na medida em que você evolui, você pode gerar em si mesmo um bom senso e uma autoconfiança. Usar a inteligência emocional é fazer um exercício diário de percepção dos nossos sentimentos, interpretá-los e usá-los nas nossas ações e em todas as decisões que tivermos que tomar. É muito comum no nosso dia a dia que a gente coloque a razão acima de tudo e deixamos as emoções de lado, como se elas fossem apenas acessórios na nossa vida. Mas o fato é que a realidade aponta justamente para o contrário. Quando não estamos bem emocionalmente, o racional vai ficar abalado. E, consequentemente, uma pessoa emocionalmente abalada vai ficar desmotivada e vai ter mais dificuldade em executar tarefas que poderiam ser feitas de formas muito simples. Procure identificar a origem dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas reações e responder a si mesmo por que eles são daquele jeito. Identifique cada emoção, por que ela surgiu na sua vida e como elas têm impactado o seu comportamento. Reflita a respeito disso. E não pense que isso é um processo rápido. O alcance da maturidade pode ser um processo muitas vezes longo. Procure ouvir mais as pessoas, procure se colocar no lugar das pessoas e, em relação a você mesmo, identifique, entenda o que se passa com você e procure mudar sempre para melhor. Pessoas que administram bem as suas emoções serão mais tranquilas, mais confiantes e mais compreensivas. Valorize o essencial. Experimente uma nova vida a partir de uma nova mentalidade. Mas como? Todos os dias, aqui nesse canal, nós tentamos buscar respostas para essas questões da mente que tanto nos afligem. Vamos refletir juntos sobre como muitas vezes deixamos que algumas coisas banais se tornem importantes em nossa vida e, consequentemente, fazendo com que coisas importantes se tornem banais para nós. O essencial é invisível aos olhos. Essa é uma frase muito conhecida e foi escrita pelo autor do livro Pequeno Príncipe, chamado Antoine de Saint-Exupéry. Perceba a profundidade presente nessas palavras. Elas nos fazem refletir imediatamente, pois como seres humanos, nós odiamos a ideia de estarmos perdendo algo. O essencial se perde aos nossos olhos, é o que a frase diz. E isso nos lembra de que muitas vezes o que realmente importa na vida se torna tão pequeno para nós que às vezes passa até despercebido. Pense nesse momento. O que deveria ser importante para a sua vida e se tornou relevante? Mas também reflita sobre o contrário. O que era para ser pequeno, mas toma hoje boa parte dos seus pensamentos, da sua energia e do seu tempo?
Talvez um emprego tenha se tornado a única coisa que importa em sua vida, sendo que a nossa fonte de renda deve sim ser levada a sério, mas de forma alguma deve estar acima de tudo e de todos em nossa vida. Talvez um tempo de qualidade com as pessoas da sua família, seja com seu cônjuge, com seus filhos, irmãos ou pais, tenha se tornado algo que você tem adiado sempre que você pode, algo que você troca fácil e rapidamente caso outro programa surja. Muitas vezes deixamos que pequenas desavenças com alguém tomem conta da nossa mente e simplesmente excluímos a pessoa da nossa vida, sem nos darmos conta que, ao colocarmos a pessoa de lado, acabamos colocando uma boa parte de quem somos de lado também. Pois somos sim fruto da nossa criação em casa, mas também somos influenciados e inspirados pelas nossas amizades e pelas pessoas que passam por nossa vida. Se o essencial é invisível aos olhos, como faremos então para enxergar o que realmente importa, o que é essencial? E eu me lembrei que essa frase do Pequeno Príncipe tem um início, e se juntarmos as duas partes, fica assim: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Eis a resposta. Algumas coisas precisam ser vistas com o coração. Precisam ser enxergadas através de lentes de amor, pois algumas coisas vão muito além do que achamos ou sabemos. Algumas coisas são essenciais. Talvez você esteja deixando passar coisas e pessoas essenciais bem diante dos seus olhos. E quando tem momentos com essas pessoas, não se dá conta do quão importante eles são. Por isso é necessário você ir até o seu coração, verificar o quanto ele é grato, até mesmo pela existência daquela pessoa com a qual você sempre tem atritos. Essa gratidão, independentemente de qualquer coisa, essa sensação de felicidade por alguém existir, mesmo não concordando com a pessoa em tudo, mesmo não gostando de algumas coisas nessa pessoa, essa sensação de amor profundo, isso é o essencial. Foque nisso e não permita mais que essas coisas passem despercebidas pelo seu olhar. Não viva no passado. Você tem ido bem e tem conseguido se superar cada dia mais, deixando tudo aquilo que te prende para trás e experimentando um crescimento pessoal progressivo. Mas por que algumas coisas do passado ainda mexem tanto com você? E como fazer com que o passado não interfira tanto no nosso presente? É sobre isso que eu quero falar hoje. Portanto, escreva aqui nos comentários o seguinte: eu vou deixar o passado para trás. Se você deseja caminhar em direção a uma nova vida, escreva isso: eu vou deixar o passado para trás. A parte mais difícil de deixar o passado para trás nem é o ato de fazer isso em si, pois com o passar do tempo, todos nós vamos mudando, vamos amadurecendo e nós mesmos vamos reconhecendo que algumas coisas já não dizem respeito à nossa personalidade e ao nosso caráter. Porém, tudo isso muda quando paramos para pensar nas pessoas que nos conheceram lá no passado, pois elas ainda guardam uma versão de nós que buscamos diariamente mudar e nos distanciar dela. É muito frustrante quando
estamos vivendo a nossa vida, seguindo o nosso caminho e experimentando uma evolução pessoal. Aí de repente surge alguém do nada e nos lembra do nosso passado, dos nossos erros e de coisas que nós costumávamos dizer ou fazer antes. Em momentos assim, nos sentimos como verdadeiras fraudes, como mentirosos, pois é como se estivéssemos apenas fingindo que mudamos, quando na realidade não estamos. O fato é que a pessoa que esse alguém acusa pelos erros do passado, ela já não existe mais. Pois você não vive mais no passado. Você vive o aqui e o agora, o presente, com as suas mudanças, com o seu crescimento, com a sua evolução e a sua maturidade. Pessoas do passado podem tentar fazer você acreditar que não mudou, mas você não pode considerar a opinião de uma pessoa que já não te conhece mais, porque você mudou de fato. Talvez, se o seu eu do passado pudesse te ver agora, nem ele mesmo te reconheceria, de tantas coisas que foram mudando e se aperfeiçoando em você. Volta e meia, alguém do seu passado virá e tentará fazer você voltar para aquele lugar. E o que você pode fazer é pedir perdão, caso você tenha magoado essa pessoa no passado e não tenha tido a chance de ter feito isso até então, e simplesmente seguir o seu caminho. Se essa pessoa estiver disposta a conhecer o seu novo eu, ótimo. Mas se não, está tudo bem também. Essa pessoa também já cometeu muitos erros, magoou muitas pessoas e está em uma mudança diária, assim como você. Não deixe ninguém apontar erros dos quais você já se arrependeu, e nem apontar atitudes e falas passadas que você já não tem mais. Se retrate, se for o caso, mas se não for, apenas siga em frente e celebre de uma forma interna a sua mudança ao longo desses anos e o seu crescimento pessoal, e continue buscando uma mudança e uma melhoria diária. Siga em frente. Você se encontra hoje paralisado, sem forças para continuar e sem estrutura para encerrar algo que já deveria ter sido encerrado? Hoje eu quero te dar dicas sobre como seguir em frente e não permanecer mais paralisado. Eu peço que você comente aqui o seguinte: eu vou seguir em frente, se você estiver disposto a continuar a caminhar. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e esse é o canal Minuto Reflexão. É muito difícil superar algumas coisas, pois é como se estivéssemos indo por um caminho e algo nos fizesse parar. E às vezes, até mesmo, nos fazem dar alguns passos para trás. O término de um relacionamento, uma discussão com algum amigo ou amiga queridos, a demissão de um emprego, uma discussão com alguém que amamos. Enfim, são muitas situações que podem nos paralisar. Como é difícil seguir em frente, às vezes, não é verdade? Mas seguir em frente é necessário. Mesmo que doa, mesmo que seja quase impossível no início, precisamos nos desprender de coisas que já acabaram, de coisas que nunca nos fizeram bem. E não existe ninguém que possa fazer isso por nós. Teremos que ser fortes e decididos se quisermos seguir adiante. Mas a força que precisamos não é simplesmente para aguentarmos a despedida em si, mas sim para nos mantermos de pé nos dias seguintes. A parte mais difícil de finalizar um ciclo não é necessariamente o fim dele, mas sim a sensação que isso vai causar nos próximos dias, nas próximas semanas ou até nos próximos anos. Mas entenda uma coisa,
Não existe problema algum em se sentir triste pelo fim de algo. Só não podemos nos agarrar a esse sentimento e viver somente em função disso. Se for necessário finalizar o mesmo ciclo e ter que superar algo pela milésima vez, não pense duas vezes. Faça, repita quantas vezes forem necessárias. Algumas coisas são mais difíceis de superar do que as outras, e isso não te torna menos forte ou menos capaz de se reerguer. Só te torna mais humano, mais verdadeiro. E mesmo sem perceber, todas essas vezes em que você finaliza um ciclo e continua de pé, você se levanta mais forte, mais preparado e caminha cada vez mais para longe de tudo isso que tem te impedido. Siga em frente, mesmo que doa, mesmo em meio às lágrimas, mesmo sem forças. Não fique mais paralisado. É tempo de prosseguir. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto Reflexão de hoje. Os nossos vídeos vão começar a serem postados às 8 da manhã aqui no nosso canal. Então ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E se essa mensagem edificou a sua vida, mande ela para alguém. Um grande abraço a todos.